E aí, pessoal? A gente agora vai dar um tempo na história do Brasil. A gente vai voltar no tempo, voltar para a mesma época que a gente já estudou, só que vai olhar para fora do Brasil, para o que a gente chama de história geral, certo? Então, olhando para fora do Brasil, lá na época da independência, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver uma Europa que está invadindo e dividindo os territórios da África e da Ásia, né? Fazendo a partilha dos territórios africanos e asiáticos. Esse negócio de dizer que os países europeus ficaram ricos porque é um povo muito mais trabalhador e isso e aquilo outro é balela. Eles são mais ricos porque eles exploraram o continente americano e o povo americano durante mais de 300 anos, e quando os países da América começaram a ficar independentes, eles já estavam invadindo e conquistando territórios na África e na Ásia, e levando ouro, e levando materiais de todo tipo e fazendo mercados consumidores. Claro que eles não fariam absolutamente nada se eles não fossem também esforçados, mas eles ficaram ricos e poderosos porque eles tinham territórios coloniais para explorar. Pois bem, o que a gente vai ter é a Revolução Industrial, certo? Que a gente já estudou, certo? Vocês estudaram isso no ano passado, que vai acelerar o processo de produção de bens. Ora, se você produz muito mais rápido e agora está produzindo em grande escala, você vai precisar de muito mais matéria-prima. É aí onde entra a África e a Ásia dentro desse sistema capitalista industrial do século XIX. Os países europeus, que vão precisar de muita matéria-prima, vão buscar parte dessa matéria-prima, boa parte dela, lá na África, lá na Ásia. Além de buscar a matéria-prima, eles também vão atrás, né, de baratear esse processo. Né? Se eles tivessem que produzir, por exemplo, linho, né, a planta que dá o linho para fazer os tecidos, lá na Inglaterra eles não conseguiriam, sairia muito mais caro. Então eles vão pegar o linho produzido lá na Índia, e em outros territórios também, da África e da Ásia, e vão ter isso a partir de uma mão de obra extremamente barata para eles. Mas além dessa mão de obra barata, além do fornecimento da matéria-prima, eles também vão buscar nesses territórios da África e da Ásia um mercado consumidor cativo. Ou seja, se eles dominam um território da África e da Ásia, eles de certa forma controlam quem compra e quem vende lá. E aí, por exemplo, a Inglaterra, nos seus territórios africanos ou asiáticos, vai fazer com que apenas produtos ingleses sejam consumidos lá, se não 100%, mas na imensa maior parte dos casos. Então, esse domínio dos territórios na África e na Ásia se tornou um ingrediente importante e disputado entre os países europeus industrializados. Essa disputa por esses territórios, para ter esses três elementos da produção industrial que eu já falei, vai criar uma tensão entre os países europeus, que vão dividir a África e a Ásia. Acontece que dois países estão, de certa forma, surgindo na Europa, que são a Itália, que está terminando seu processo de unificação através de revoltas e de uma guerra civil de 1848, e você tem também a formação da Alemanha, né? A Alemanha que a gente vê lá, que a gente levou de 7-0, 7-1, 7-0, não sei. Sei que foi uma surra. Essa Alemanha, ela não existia. Existiam vários países que ocupavam o território que hoje é a Alemanha. Um desses países é a Prússia, era a Prússia. Então, houve um processo de unificação também através de guerra, a Guerra Franco-Prussiana de 1871, que ajudou a fomentar a unificação dos povos germânicos para formar a Alemanha. E qual é o problema? É que esses dois países novos, certo? Que também têm em algum momento, ali, uma parte do seu território, áreas que são industrializadas, por exemplo, a Prússia era industrializada, eles também querem pedaços da África e da Ásia para poder ser concorrentes
né, com pé de igualdade aos outros países europeus. Só que os outros países europeus já dividiram a África e a Ásia. Então, quem é que vai perder um território para ceder para a Alemanha ou para a Itália? Bem, ninguém queria, então vai ser mais tensão, né, tensão diplomática ali para ver quem é que vai perder um pedaço para reorganizar aquela divisão que já estava toda apertada. Aí você tem uma outra situação que é um nacionalismo que está ficando cada vez mais forte, certo? Na Europa. Então os franceses têm que ter orgulho de ser franceses, os alemães têm que ter orgulho de ser alemão, os eslavos lá da Rússia também têm, só que essa disputa nacionalista também é uma disputa por territórios, sobretudo nas fronteiras. Se vocês prestarem atenção nas aulas de geografia, né, vocês vão sempre ver que é sempre uma questão de fronteira. A fronteira é onde a confusão acontece. Então você tem ali uma junção entre territórios da Alemanha germânica, próximo da área eslava, que você vai ter Tchecoslováquia depois, né, não nesse momento. Você tem Sérvia, Croácia, você tem Rússia, você tem vários territórios com outro tipo de povo, e esses dois povos se encontram nessa fronteira. Então, do lado da Alemanha e da Áustria tem gente que é eslava, do lado da Rússia, da Sérvia tem gente que é germânica. E aí é que está a confusão. Os germânicos querem que o governo seja alemão, germânico, e os eslavos querem que o governo seja eslavo. E quem é que é dono do território se essa turma já está vivendo lá misturada há tanto tempo? E toma-lhe tensão diplomática entre os países lá da Europa. Aí é que o negócio piora, né? Parece um certo presidente que a gente conhece por aí, que a galera resolve que para resolver essas paradas tem que soltar arma na mão da galera. E aí vai começar uma corrida armamentista. Cada país vai correr para produzir mais arma para poder ficar mais forte, para ser uma ameaça ao país vizinho, para que ele não se meta a besta de querer invadir o seu território para poder exigir territórios da África e da Ásia. Então eu estou armado para poder exigir que você não invada meu território e que eu não e que você ceda territórios para mim e para você não me atacar. Então eu tenho arma para, digamos assim, para não começar uma guerra. Né? Vamos nos armar para não começarmos uma guerra. A maior balela é isso. Sempre que você botar mais arma na mão das pessoas, vai ter mais guerra, vai ter mais violência. Como estava todo mundo armado, então as armas por si só já não ameaçavam. Então eu estou armado, você está armado, e você... bem, se nós dois estamos armados, então eu vou acabar perdendo. Então, já que a arma não está me garantindo, eu vou começar uma outra coisa, é um processo de alianças. Eu vou me juntar com um outro país para que você se sinta ameaçado, porque além das minhas armas, tem as armas dele, além do meu exército, tem o exército dele. Só que tu tivesse a mesma ideia, tu começa a fazer alianças com outros países também. Essas alianças são secretas e acabam sendo, digamos assim, dispositivos do tipo: se qualquer país declarar guerra a mim, eu entro em guerra com ele e você é obrigado a entrar em guerra contra ele também, porque se algum outro país te atacar, eu também vou te proteger. Então isso começa a amarrar. Por quê? Porque esse país que eu fiz aliança já não vai poder fazer a aliança com os países que eu não gosto, que eu tenho problema. Então isso vai começar a dificultar, certo? Vai deixar mais rígida as questões diplomáticas. E aquilo que até aquele momento a gente resolvia na diplomacia, na discussão e no debate, apesar de haver ameaças, vai começar a ter que ser resolvido na lapada de verdade. E aí a gente vai ter